E aí, gurizada nerd, como vocês estão? Espero que estejam bem. O vídeo de hoje é sobre o Venom e por que ele é um anti-herói tão marcante nos quadrinhos. Bora pro vídeo. O Venom tem um visual que mistura tudo o que nós nerds gostamos, monstros e aliens, sendo bem cativante. Então o Venom me cativou instantaneamente por ser uma mistura de tudo que eu mais gosto, além de ter um dos visuais mais maneiros da história dos quadrinhos, na minha opinião. Entretanto, o apelo do personagem vai além do visual. As memórias da origem do personagem são marcantes para mim, mas mais que isso, as memórias das histórias que lhe deram arcos de redenção foram marcantes, justamente porque quando criança, a ideia de o vilão mudar de lado, ainda mais um vilão monstruoso como ele, parecia tão improvável que já chamava a atenção de imediato. O Venom era a forma da Marvel de reaproveitar o conceito do traje negro do Homem-Aranha, que fora descartado pelo mesmo após ser descoberto que era um ser vivo que buscava unir-se a ele de forma permanente. A ideia era que o traje encontraria um novo hospedeiro cujo ódio pelo escalador de paredes era tão grande quanto a mágoa do próprio traje. E assim juntos eles se tornariam uma criatura de puro ódio, por isso o nome Venom, veneno, com poderes que os igualam, se não tornam-os melhores que o Homem-Aranha. A ideia originalmente era que uma moça que passou por um acidente trágico causado por uma luta entre o Homem-Aranha e o vilão, que levou à morte de seu marido e filho em seu ventre, se juntaria ao simbionte e viraria o Venom. Porém, o editor na época desaprovou, pois achou que ninguém levaria a sério uma mulher disputando força contra o Homem-Aranha, o que forçou o roteirista a pensar numa nova origem. É aí que entra Ed Brock. Ed Brock era um jornalista cobrindo o caso do assassino em série Devorador de Pecados, e ajudou na investigação quando entrou em contato com o criminoso para adquirir informações exclusivas e publicou seu nome no jornal. Foi descoberto pelo Demolidor e pelo Homem-Aranha que o sujeito apanhado era um louco que imaginava que era o assassino, e o verdadeiro devorador era um membro da polícia. O verdadeiro criminoso foi finalmente apanhado. Entretanto, a mídia e reputação pública, Ed passou a ser visto como charlatão e mentiroso, levando a sua demissão e eventual falência da sua coluna de jornal, o Globo Diário. A vida dele só desandou a partir daí, e Ed terminou como um sujeito solitário e que vivia de bicos em colunas de fofoca para viver. E ele culpava o Homem-Aranha pelo rumo que sua vida tomou. Ed encontrou em exercícios físicos intensos um alívio para o estresse, mas não era o suficiente, pois sabia que o Homem-Aranha era mais forte. Sentindo-se imponente, Ed então foi até a igreja de Virgem Maria, mesma igreja onde Peter descartou o traje negro, pois estava cogitando tirar a própria vida e queria uma última conversa com Deus, pois é católico devoto. O traje então sentiu suas emoções e simpatizou, e foi aí que se juntou a ele, e juntos renasceram como Venom. Resumindo, o traje odeia o Homem-Aranha por ter sido rejeitado, e Ed o odeia pois o culpa por ter sido demitido. É uma motivação que muitos acham fraca, incluindo roteiristas de adaptações que tentam consertar, entre aspas, esse aspecto do personagem, seja estabelecendo o Ed Brock antes ou transformando um outro personagem do círculo social de Peter no Venom. Eu não vejo problema nisso, mas eu detesto a ideia de que o formato original é fraco, entre aspas, pois esse argumento esquece que talvez seja o aspecto mais importante do personagem, enquanto antagonista. Entretanto, um outro aspecto que define o personagem além da sua rixa com o Homem-Aranha era seu senso de moral. Ele se enxergava como um inocente que teve a vida destruída pelo Homem-Aranha, mas que foi abençoado por poderes. Então ele justificava muitas atrocidades através de um pretexto moral, mas era muitas vezes compelido a ser um tipo de protetor, o que trazia uma dualidade interessante e potencial para a história solo do personagem. O Venom feriu e matou pessoas inocentes que tentaram impedir sua justa vingança, mas também salvou vidas quando achava que a morte era desnecessária, impediu crimes à sua própria maneira brutal, além de ter deixado seu ódio de lado temporariamente para ajudar na batalha contra o Carnificina, um outro vilão simbiótico que serve como espelho, mas ainda mais sombrio para o próprio Venom. O Venom é a persona mais marcante de Ed Brock, pois ilustra através do visual e do comportamento os seus desejos e sentimentos reprimidos. Venom é toda a fúria de Ed Brock canalizada, e o poder que ele sempre quis ter. Venom pode ferir aqueles que fizeram mal a Ed Brock, mas também proteger aqueles a seu redor, compensando pelo pecado do passado e talvez trazer a Ed o reconhecimento, mas ao mesmo tempo Venom representa aquele monstro que Ed sempre enxergou no espelho, mas reprimiu por todos esses anos. De vilão a anti-herói instável para um protetor mais maduro, porém conflitante, mas um herói para muitos por seus esforços em aprender com seus erros.
São essas coisas que tornam um personagem favorito para muitos fãs de quadrinho, inclusive para mim. Um dos melhores anti-heróis, na minha opinião, da Marvel. E o vídeo foi esse, gurizada. Espero que tenham gostado. Comentem o que acharam, deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos. Estamos com 1028 inscritos. Quem sabe aí a gente consiga um dia chegar a 2000. E que a força esteja com vocês. Até a próxima. Falou!